Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Instituto Aurora. Eu sou Esther Atanásio, sou jornalista, sou doutoranda em políticas públicas. No ano passado eu tive a oportunidade de contribuir com o trabalho de advocacy do Instituto Aurora. E nós estamos fazendo uma série de lives aqui para tratar do extremismo e também da violência contra e nas escolas. E hoje esse recorte de conversas vai mais fundo em uma particularidade que tem sido um tema cada vez mais falado, né, tanto nos ambientes formais, acadêmicos, mas também no dia a dia, né, nas famílias, nas escolas, na sociedade como um todo. A gente tem falado da relação entre a internet e a violência nas escolas. E quem vai conversar comigo aqui é a Mariana Ox, que é coordenadora do Educamídia, um projeto do Instituto Palavra Aberta, que desde 2019 se dedica a fazer uma série de ações para combater a desinformação, as fake news e outros problemas que a gente tem no ambiente digital, e também promover a educação midiática por meio de formação de professores, desenvolvimento de vários materiais educativos que são uma referência e uma inspiração para o setor educativo, e também a área de políticas públicas, já que eles contribuem com ações governamentais. Mari, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente conversando sobre esse tema que com certeza interessa a todos nós. Obrigada, Esther. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais a gente encoraja as pessoas a terem uma relação examinada com a tecnologia, né? Em vez de uma relação passiva, crítica. E eu acho que isso é um grande avanço para a sociedade, se a gente conseguir fazer isso. Com certeza. Acho que esse aspecto, né, da criticidade acaba sendo o grande diferencial, a grande importância de tudo que a gente fala de educação midiática, né? Isso. Mário, eu vou te pedir para a gente tentar, talvez, estabelecer relação de uma forma mais simples de algo que é bastante complexo, né? Quando a gente fala do extremismo violento nas escolas, há, sei lá, pelo menos 20 anos de casos que aconteceram no Brasil. Eu me recordo que no ano passado, em abril de 2023, quando teve aquele massacre em Blumenau, que foi algo realmente muito chocante para todos nós, essa relação entre internet e violência na escola ou contra as escolas, e principalmente nessa violência armada, né, concretizada de forma física, essa relação começou a se tornar mais evidente, talvez também porque o governo trouxe uma agenda voltada para a regulamentação desse ambiente digital que estava acontecendo naquele momento, e teve muita desinformação sobre o próprio ataque, e o começo de uma discussão, eu diria um começo, né, sobre, enfim, o que a internet tem a ver com o ato concreto de um criminoso, né, que vai lá e acaba usando essa violência contra as crianças, contra os professores, seja quem for. E, em linhas gerais, queria te perguntar, né, a gente consegue estabelecer essa relação de uma maneira tão óbvia, uma coisa tão complexa? Discurso de ódio, extremismo violento, cyberbullying, o que tudo isso tem a ver com o ato concreto que pode levar a vítimas fatais, inclusive? É muito importante a gente não estabelecer uma relação de causalidade direta, né? É claro que numa situação dessa, muito angustiante, as pessoas têm muita necessidade de encontrar uma causa, de encontrar um culpado, né? E aí as pessoas começam a problematizar os jogos, a problematizar o uso das redes sociais, a problematizar o uso da internet em geral. Mas veja bem, se a internet os jogos fossem causadores diretos da violência nas escolas, a gente não ia ter escola sobrando, né? Todos os jovens estariam cometendo atos violentos. Isso não acontece. Existe um perfil específico, majoritário, né, de tipo de jovem que comete um ato violento, e normalmente esse perfil inclui algumas condições que precedem o uso da internet, que existem fora da internet, que fazem com que aquela pessoa, particularmente, seja suscetível a ambientes que levam ao extremismo, misoginia, etc., e outros não sejam, né? Porque senão todos os jovens, e o perfil tende a ser meninos, e senão todos os meninos que jogam jogos que têm violência, e são muitos, estariam cometendo ataques, e esse claramente não é o caso. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente lembre que existem questões de saúde mental, existem questões do ambiente onde esse jovem vive, de relacionamento com os pais, de relacionamento com a escola, que precedem o uso da internet e o uso dos ambientes digitais. O que os ambientes digitais podem fazer, isso sim, é pegar uma pessoa que está mais vulnerável a esse tipo de coisa, né?
por N motivos, por se sentir isolado no ambiente escolar, por se sentir incompreendido em casa, né, por um ambiente externo, social, que, digamos assim, naturaliza o discurso violento, naturaliza a misoginia, né? E todas essas coisas vão convergir para um jovem, para um adolescente que está mais vulnerável e, portanto, pode ser cooptado por um ambiente com discursos extremistas, com discursos misóginos, com discursos violentos. No entanto, é um ambiente no qual ele pode encontrar algum pertencimento que ele não está encontrando em outros lugares, seja na comunidade escolar, seja em casa. Né? Ele está se sentindo isolado, incompreendido. Então, as condições que tornam alguns jovens mais vulneráveis a esse tipo de coisa são condições externas à internet. Aí é claro, né, que o ambiente favorece a radicalização de algumas pessoas que estão mais vulneráveis, porque se alguém está consumindo conteúdo negativo, misógino, violento, etc., os algoritmos tendem a oferecer mais do mesmo. E muito rapidamente, um jovem que começa vendo vídeos violentos, né, vai recebendo outras ofertas de outros conteúdos mais violentos e pode terminar num lugar, hoje em dia muito acessível, onde existem maus atores, né, incentivando a violência e compartilhando discurso de ódio, compartilhando símbolos de culturas violentas, neonazistas, etc., compartilhando discurso misógino e provocando, né, digamos assim, desafiando esses jovens a cometer atos violentos. Mas não é a internet a causadora disso. A internet pode amplificar uma vulnerabilidade desse jovem, né? E colocar. E aí eu só queria fazer uma observação que é o seguinte: maus atores existem dentro e fora da internet, né? É muito importante que a gente entenda que, assim como a gente precisa prestar atenção ao que o jovem está fazendo em casa, no ambiente analógico, no ambiente real, né? Eu não gosto de dizer que a internet não é um ambiente real. Hoje em dia ela é tão real quanto o ambiente, né? Mas assim, a gente não concebe na parentalidade não acompanhar o que esse jovem está fazendo, que tipo de relações ele tem, que amigos ele tem, com quem que ele está conversando. E aí, por que a gente acha que na internet a gente não precisa fazer a mesma coisa, né? É muito importante a gente dialogar, a gente observar o que esses jovens estão fazendo e a gente ficar atento a sinais de que alguém pode estar se sentindo excluído, isolado, incompreendido, deprimido, e aí pode estar procurando pertencimento nesses lugares que vão incentivar a violência. Ótima resposta, Mari, bem esclarecedor, né, para a gente até lembrar aquela expressão, né, do determinismo tecnológico, né, de não enxergar a ferramenta tecnológica meramente como um aliado ou como um adversário, mas do uso que a sociedade faz dela. E você bem ilustrou, né, que esses problemas eles são mais profundos, anteriores, então, mesmo que a gente encontrasse soluções perfeitas para o ambiente digital, ainda assim teríamos muito trabalho para fazer para a promoção de uma cultura de paz, que é do que a gente está falando no final, seja na escola, fora da escola, até porque também a escola é a vida comunitária, né? Não dá, assim como você falou de não colocar tantas barreiras entre o digital e o offline como o mundo real, a escola também não pode ser um ambiente à parte. E o que eu queria te perguntar agora é sobre as novas complexidades, né? A gente está falando, você mencionou aí os algoritmos, a gente sabe do deepfake, né? Instrumentos de inteligência artificial que tornam cada vez mais difícil até pessoas muito bem letradas mediaticamente, críticas, conseguirem diferenciar aquilo que é confiável e o que não é confiável, para dar um exemplo aí do que a educação midiática aborda, né? Que é muito mais que isso. Sei que o Educamídia se concentra, né, aposta nesse viés educativo. E aí eu te pergunto, né, qual é o papel, qual é o lugar da educação midiática nessa velocidade da tecnologia que nos surpreende, que a gente tem a dificuldade de acompanhar e que traz demandas, e aqui eu vou colocar entre aspas um trecho do artigo que a gente publicou lá no e-book, né, dessas demandas que são invisíveis aos olhos do usuário comum, né? A gente não sabe bem como é que está funcionando ali os algoritmos, não sabe bem como é que a inteligência artificial funciona, mas o fato é que gera impactos para todos nós. A educação midiática continua sendo importante nesses ambientes? Cada vez mais, né, Esther? Cada vez mais. É muito importante a gente perceber o seguinte:
Talvez algumas pessoas não saibam exatamente o que é educação midiática, né? Vamos esclarecer primeiro. Educação midiática é uma prática educativa que se preocupa em preparar as pessoas para lidarem com esse imenso fluxo de informações no qual a gente vive, né? E entender o que está por trás dessas informações, quem está por trás dessas informações, que tipo de mensagem é aquela, qual a sua intenção, e lidar com esse ambiente de uma forma atenta, reflexiva, crítica, e participar desse ambiente de uma forma responsável e ética, né? Que é o contrário, como eu falei anteriormente, desse consumo passivo, acrítico e com pouca reflexão que normalmente a gente vê acontecer com as tecnologias, né? Então, é uma posição, digamos assim, para usar um termo bastante freiriano, emancipadora em relação ao ambiente das mídias no qual a gente vive, e ambiente esse que regula cada vez mais, ou que atravessa quase todas as nossas relações de trabalho, nossas relações de aprendizado, nossos relacionamentos pessoais, nossas relações de consumo e entretenimento passam por esse ambiente, né? Então, saber como ele funciona é tão importante quanto poder olhar para as mensagens que ele carrega, né? A diferença hoje em dia está no fato de que, se antigamente a gente olhava principalmente para o teor das mensagens, né? Que mensagem é essa? O que ela quer de mim? Isso é uma notícia? Isso tem fundamento? Quem é essa fonte? Isso é uma publicidade? Está tentando me vender alguma ideia? Está tentando me vender algum produto, né? E mensagem de mídia não só no jornalismo, né? No cinema, nos games, no entretenimento, nas embalagens das coisas que a gente consome, né? Mas era uma relação muito entre o consumidor, a mensagem, e entender o contexto social, enfim, os jogos de poder, as representações que aquela mensagem carrega, né? Hoje em dia, a gente tem um outro ator nessa ecologia, digamos assim. De comunicação. Esse fluxo nessa ecologia, que é um ator não humano, que são as máquinas. E veja bem, tem uma tendência da gente dizer o algoritmo como se fosse um vilão, né? Tem até um quadrinho do André Dahmer maravilhoso, que ele tem um personagem que é o algoritmo, né? Mas o algoritmo por si só, ele não é bom nem ruim. Não só, ele é, inclusive, uma necessidade. Porque imagine se cada vez que a gente for procurar alguma coisa na internet, a gente tem que olhar todo o conteúdo que existe na internet. Em todos os idiomas, em todos os lugares, por exemplo. Exatamente. Então, o algoritmo, né, é uma série de passos, passo a passo do computador, que nos ajuda a filtrar esse conteúdo e trazer o que a gente precisa. O problema, então, não é o algoritmo, mas sim a que interesses ele serve, né? O que está embutido ali? Qual é a definição de sucesso desse algoritmo? Se a definição de sucesso desse algoritmo é me manter engajada o maior tempo possível, né? Então, ele vai me oferecer cada vez mais conteúdos que promovem mais engajamento. E aí é da natureza humana, aí não é um problema do algoritmo, é um problema humano. A gente tende a se engajar mais com coisas que despertam raiva, indignação, ultraje, né? Coisas que mobilizam muito fortemente as nossas emoções. Então, você cai nesse ciclo de receber cada vez mais coisas que te deixam mais engajadas. Essa personalização do conteúdo, ela está a serviço de manter você ali mais tempo, né? A serviço, portanto, dos interesses econômicos das empresas. E entender isso, quais são esses mecanismos não humanos, invisíveis para a gente, né? De seleção de conteúdo, de personalização de conteúdo, é cada vez mais importante. Então, a educação midiática continua sendo tão valiosa e tão importante quanto nessa era em que tudo que a gente faz é mediatizado, passa pelos ambientes de comunicação, só que a gente precisa ampliar o escopo dessa educação midiática, ou da educação para a informação, né, para abarcar também a compreensão de como funcionam as inteligências artificiais, que riscos e danos elas podem causar, e como os algoritmos estão operando sobre a seleção e personalização de conteúdo que a gente vê. Então, é a mesma educação midiática, apenas com seu escopo agora ampliado, né? E, aliás, só para deixar aqui já a nossa publicidade, o Educamídia está... Honesta e transparente. Honesta e transparente.
O Educamídia está lançando, acabou de lançar agora, a gente divulgou na semana passada, um pacote de conteúdos para educadores que explica, né, de uma maneira acessível, com linguagem leiga, fácil, o que é inteligência artificial, como é que isso funciona. Tem um mini curso para formação de professores, adultos de modo geral, e aí muitos materiais de sala de aula para trabalhar esses assuntos com os alunos, porque a ideia é, nós não podemos mais continuar usando toda essa tecnologia sem examiná-la, de um modo tão inconsciente, né? A gente precisa conversar sobre os seus efeitos e a gente precisa aprender a examiná-la para que a gente possa, talvez, ter um pouco mais de controle sobre o que acontece naquele ambiente. Perfeito. Aliás, endosso aqui a publicidade da Mariana, não só para esse conteúdo, mas todos os materiais do Educamídia são muito bem elaborados. Eles têm um conteúdo acadêmico de pesquisa muito bem fundamentado, né? Estimula a criticidade e isso pode ser examinado nos seus próprios documentos, mas numa linguagem muito simples, acessível, com vários materiais didáticos que professores, inclusive, podem usar em sala de aula, mas acho que a sociedade civil organizada, projetos também podem se apropriar disso. E aproveitando, também quero deixar o recado que essa live aqui faz parte do projeto Reconectar, do Instituto Aurora, que trata do extremismo violento nas e contra as escolas, né? E aí, nesse conjunto de atividades desse projeto, foi lançado um e-book em parceria com Latinoamérica 21. O nome desse e-book é Violência contra as Escolas no Brasil, Perspectivas sobre o Extremismo entre Jovens e Estratégias de Prevenção. Um dos capítulos desse book foi escrito pela Mariana, em parceria comigo, contribuiu um pouquinho, e está disponível no site do Instituto Aurora, para quem quiser baixar. Algumas dessas coisas que ela está mencionando aqui estão nesse material também. Então, www.institutoaurora.org/reconectar. Mari, seguindo aqui na nossa conversa, acho que a gente poderia falar um pouco assim em termos de soluções, né? Você já falou da educação midiática, da importância disso, desse olhar para a tecnologia, né, para além ali dos instrumentos e o que está por trás, quais são os interesses. E a gente sabe que nesse ambiente todo, algo que, de certa forma, é polarizado no Brasil é o debate sobre a regulamentação das plataformas digitais, das big techs. A gente tem algumas correntes narrativas que se opõem aí, né, falando em questões de censura. Você trabalha numa instituição que defende a liberdade de expressão, né? O Instituto Palavra Aberta nasce disso, mas existe uma corrente muito forte no Brasil que entende que a regulamentação das plataformas digitais ou de qualquer tipo de controle de conteúdo ali estaria caracterizando alguma forma de censura ou de cerceamento da liberdade de expressão. E, do outro lado, essa tentativa, né, de olhar para a regulamentação como um dos caminhos ou uma das contribuições para se combater uma série de problemas que a gente tem no ambiente digital, incluindo discurso de ódio, outros crimes, desinformação, e também a vulnerabilidade de crianças e jovens nesse ambiente. Eu sei que esse assunto é bastante amplo, a gente tem o PL das fake news, mas tem outros dispositivos, até o judiciário muito ativo em relação a isso, mas em linhas gerais, como que você enxerga a importância da gente falar sobre isso, né? Que não é uma coisa só do Brasil, né? A União Europeia já fez, enfim, tem outros países discutindo ou já aplicando dispositivos legais a respeito da regulamentação das plataformas. Esse é um assunto bem importante. Só queria deixar registrado aqui, antes da gente entrar nessa resposta, esse material do Reconectar é belíssimo, é lindíssimo, eu indico realmente a leitura e o uso, né? Principalmente o uso. E meu colega Bruno Ferreira também contribuiu para esse artigo. Desculpa, Bruno. Não tem problema. Mas é muito legal esse book e todos os materiais correlatos também são muito bacanas. Essa questão da regulamentação, ela é essencial, né? Se a forma que a gente está propondo hoje é a mais adequada, não sei, eu acho que a gente nem tem tempo de entrar nisso agora, porque é um debate sobre as sutilezas do texto, da lei, etc. Mas, para mim, não tem a menor dúvida que algum tipo de regulação a gente tem que ter, que é uma coisa, inclusive, que não é só nossa, assim, tem vários países e vários órgãos, né, de governança internacional e de políticas públicas tratando disso, porque simplesmente não faz sentido nenhum que a gente tenha leis, né, que regulam as nossas interações e os limites da liberdade de expressão e a defesa dos direitos no ambiente offline, né? E o online não pode ser isento disso, né? O online é uma extensão da nossa vida offline e ele não pode ser um território completamente livre de leis, né? Isso está dado, está posto.
Então, algum tipo de regulação tem que ter sim, até porque, como em qualquer ambiente público, existe um risco muito grave de violação de direitos, existe um risco muito grave de perpetuação de crimes, né? Especialmente contra crianças e adolescentes. Agora, essa questão, ela não se resolve só com a regulação, né? Então, é muito importante a gente dizer que isso é um problema que tem que ser tratado de forma multissetorial, né? Como a gente está vendo aqui, o problema não é nem a existência de ambientes online, né? A internet surge, quando a internet aparece, ela surge com uma grande promessa, talvez um pouco utópica, né? De acesso ao conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, de possibilidade de diálogos, de ativismo nas redes. Ágora global. Ágora global. E um dos motivos pelos quais isso não se cumpre é que a gente está concentrando as decisões sobre o ambiente digital, cada vez mais, nas mãos de algumas poucas empresas, né? Então, essas empresas respondem principalmente para a sua missão de lucro, antes da sua missão social. É claro que todas elas têm, inclusive, também alguma ação social, né? Assim, até em termos de transparência, é bom deixar claro que o Educamídia é um programa que é financiado pelo Google.org, que é o braço filantrópico do Google. Todas essas empresas têm, porque precisam ter, algum tipo de ação social. Mas o que acontece... É louvável que você... Desculpa, Maria, mas acho que é louvável que você possa ter esse posicionamento, alertar sobre esses riscos, ainda que o projeto seja financiado por eles. Isso que é importante, né? Que tem o projeto é financiado por eles, mas sem nenhuma interferência na nossa linha editorial ou pedagógica, tá? É bom que isso fique claro. O Educamídia acabou de fazer 5 anos na semana passada e nós nunca tivemos nenhuma diretriz, nenhuma interferência editorial, nada que nos tirasse o livre-arbítrio sobre o que a gente vai tratar e o que a gente vai ensinar, né? Então, que isso fique muito claro. Agora, então a questão aqui é que os interesses comerciais e econômicos das empresas não podem se sobrepor ao bem comum, né? A segurança, a justiça, a estabilidade social, né? Que é uma coisa que é muito ameaçada quando a gente não consegue mais ter um ambiente de informação saudável, né? Então, a gente não previu isso, né? Eu acho que tem coisas no desenvolvimento da tecnologia que foram acontecendo um pouco porque essas coisas estão, né? Esse poder foi se concentrando e também um pouco porque essa é uma nova era da tecnologia em que humanos e máquinas interagem e se transformam mutuamente. Então, a tecnologia, ela tende a amplificar algumas coisas muito negativas na sociedade, né? Ela não foi desenhada para isso, mas ela tem esse efeito em algumas instâncias. Então, é claro que isso tem que ser regulado, mas eu queria ressaltar que realmente é um problema multissetorial. A legislação tem que legislar, as empresas têm que ser reguladas, o que acontece no ambiente online precisa ser regulado, claro, respeitando os limites da liberdade de expressão, mas buscando proteger direitos e buscando proteger a estabilidade da sociedade. Não só isso, como as empresas precisam ser levadas a colocar a defesa dos direitos e a proteção das crianças e adolescentes no centro do seu funcionamento, ou seja, é o que a gente chama by design, a defesa dos direitos by design, por natureza, incorporado à sua forma de funcionamento, né? Isso não necessariamente acontece hoje em dia. E mesmo quando acontece em alguma esfera, com alguns limites, por exemplo, todas essas plataformas têm controles parentais, né? Todas essas coisas hoje em dia, oferecem ferramentas de saúde digital para a gente controlar o próprio uso, quanto tempo a gente fica nas telas, etc. Só que usar essas coisas, ou mesmo ter conhecimento de que elas existem, exige um certo letramento digital prévio. E aí a gente chega na outra esfera, né? O governo tem que agir, os legisladores têm que legislar, as empresas têm que tratar disso no próprio design das suas tecnologias e a sociedade tem que educar. Porque a gente precisa, por outro lado, aumentar a resiliência da população frente a esses potenciais riscos, né? Então, nenhuma dessas coisas sozinha vai dar conta. A gente precisa caminhar em todas essas frentes e tampouco há solução imediata, tá? Mas a educação é certamente uma frente importantíssima, embora talvez a que vá funcionar mais lentamente,
mas é a única que é uma maneira sustentável da gente melhorar a resiliência da população frente a alguns desses problemas. Até porque, quando a gente investe em educação, nós estamos abordando outras temáticas, né? Não se isola a questão digital e tecnológica, né? Lembro que os próprios materiais do Educamídia acabam avançando como questões de combate ao racismo, de uma educação antirracista, né? Com, talvez haja uma preferência sobre essa nomenclatura. Vamos pensar em questões de gênero. Então, falar de discurso de ódio não se é possível se olharmos apenas para instrumentos tecnológicos, são só de relações humanas, e problemas que antecedem tudo isso, não é? E claro, talvez seja mais importante até que a gente invista em resolver esses problemas para que nós tenhamos convivência sadia no ambiente digital, no offline, em todos os ambientes, né? E tratando das características e particularidades das tecnologias e ferramentas. Mari, já que você... Só antes de você seguir, deixa eu dizer uma coisa. Eu, hoje em dia, nem gosto mais de usar o termo cidadania digital, né? Uhum. Cidadania digital é um termo que aparece muito ligado à proteção e à segurança, né, das crianças e dos jovens frente aos riscos de predadores no ambiente digital, de proteção de privacidade, de senhas, etc., e de uma convivência ética e respeitosa, de relacionamentos saudáveis, fortalecedores na internet. Mas, hoje em dia, a internet está tão misturada nas nossas vidas, é tão presente, né? E a gente trafega entre o online e o offline de uma maneira tão fluida o tempo todo, que eu nem gosto mais de falar de cidadania digital. Eu acho que cidadania é cidadania. Dentro ou fora da internet, nós estamos regidos pelos mesmos princípios éticos, né? E pelos mesmos limites de respeito ao outro, à liberdade de expressão, etc. Então, quando a gente fala em proteção de direitos, você trouxe todas essas coisas, é bom lembrar que a educação midiática ela não é um fim em si só. Ela é um caminho para a democracia, para a equidade, para a justiça social, porque ela permite que a gente reconheça as potenciais violações de direitos nos ambientes digitais, os silenciamentos, as ausências, e que a gente combata as formas de violência no ambiente digital, né? Ou no ambiente de circulação de informações, seja ele no online ou no offline, para proteger a sociedade e o bem comum. E questões de meio ambiente, por exemplo, também, questões de xenofobia, de preconceito, de gênero, de raça, de classe, enfim, todas essas coisas são atravessadas pelas mídias e pelos discursos que a gente constrói e consome nas mídias. E buscando aqui evidenciar, né, o objeto do Instituto Aurora, a educação midiática acaba por ser também um instrumento e um caminho para a educação em direitos humanos, né, que o Instituto Aurora aposta que deve ser essa educação mais afetiva, né, que atravessa as pessoas, atravessa os afetos, e certamente a educação midiática não tem como ser deixada de lado nos contextos que vivemos hoje, não é? Exato. E eu vou aproveitar, Mari, que você falou, né? Olha aí, a gente vai deixar praticamente metade da live para falar de soluções, o que é muito bom, né? Porque às vezes a gente gasta 90% do nosso tempo sofrendo até com as angústias, né, dos problemas, mas a gente pouco reserva espaço para falar de solução. Você já falou um pouco aqui, né, que ela deve ser multissetorial, falou um pouquinho do papel das empresas, especialmente, né, das big techs, das grandes plataformas globais de tecnologia. E sei que o trabalho do Educamídia acaba sendo muito próximo das escolas, né? Tanto secretarias de educação, então, escolas que estão sob a responsabilidade do poder público, mas acredito que também trabalha com alguns ambientes de iniciativa privada. E eu, antes de até te perguntar, assim, qual é o papel da escola na promoção desse bem-estar, mais do que um combate, uma promoção. Também quero perguntar como é a relação hoje do projeto com as escolas, né? Como que a gestão pedagógica, os professores têm acolhido o tema e como também você percebe o preparo ou o despreparo, ou talvez a necessidade, né, de unir forças aí com especialistas na área de educação midiática. Esther, a tarefa é enorme, né? A tarefa é enorme, quer dizer, preparar um país inteiro para ser mais resiliente, mais consciente no ambiente informacional da sociedade, com as transformações tecnológicas ocorrendo com tanta velocidade e num contexto de desigualdade social e tecnológica que a gente vive no Brasil, né? Porque também a gente não pode esquecer que a gente tem uma realidade muito diversa, inclusive quanto à possibilidade de acesso ao ambiente digital, quanto à possibilidade de acesso a equipamentos, etc. Então, falar de educação midiática nesse contexto e ter a ambição
de levar a educação midiática para o país inteiro, é bastante ambicioso, né? Um projeto bastante ambicioso, e a gente entende que leva uma geração, né? Mas que não temos outra opção a não ser começar. E a gente vive um momento particularmente feliz no Brasil quanto a isso, porque hoje em dia existe uma coisa que é praticamente pioneira no mundo, que é uma Secretaria de Educação Midiática dentro da estrutura do governo federal, ligada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né, a SECOM. Então, nós temos uma Secretaria de Segurança Digital e Educação Midiática, que inclusive publicou, no final do ano passado, uma estratégia brasileira de educação midiática, né? Teve uma consulta pública, nós participamos, o Educamídia é uma das organizações da sociedade civil, foram algumas, que também participaram na condição de assessores técnicos na elaboração dessa estratégia, né? Então, o Brasil está caminhando, e isso é uma política pública em várias esferas, não só porque tem a estratégia, né, e que tem uma ação muito coordenada com o MEC, mas a própria BNCC, homologada em 2017, se não me engano, trata de muitas habilidades midiáticas como sendo essenciais. E, aliás, a Unesco estabelece que isso é um direito de um cidadão contemporâneo ser midiaticamente letrado, né? Porque sem isso... Além do que a nossa Constituição também já previa desde 88, ainda que não efetivado, né? Mas o direito à informação, o direito à comunicação, tudo isso também dá respaldo para esse posicionamento. Desculpa interromper, só para acrescentar. Não tem problema. Então, a gente está numa situação particularmente feliz, num momento muito interessante, porque se, por um lado, toda a crise das fake news, que vem desde 2016, depois 2018, trouxe muita atenção pública para esse tema e também canalizou recursos para esse tema, né, de empresas, fundações, etc., que estão investindo em projetos, né? Por outro lado, a gente tem um respaldo de uma política pública que no Brasil é praticamente pioneira. Assim, a gente conversa muito com projetos de educação midiática pelo mundo afora, e as pessoas reconhecem a importância da gente ter uma secretaria em nível de governo que garantem que esse tema vai avançar, né? Então, agora, como que a gente faz isso? O Educamídia tem um projeto de formação de professores, 2 vezes por ano, a gente oferece uma formação bem adensada de como que a gente trata desse letramento no dia a dia da escola, né? Porque é claro que sempre houveram muitos projetos pontuais, uma oficina de combate à desinformação aqui, um projeto de discurso de ódio ali, tem materiais belíssimos, interessantíssimos, feitos por várias outras organizações, como a SaferNet, por exemplo, o próprio Instituto Aurora, o Instituto Auschwitz, vários parceiros, né, nossos e do Instituto Aurora fazem trabalhos muito legais. Mas quando você entende que isso é um letramento para o uso do ambiente informacional, para a construção mais segura de conhecimento, para um estar mais respeitoso e ético nos ambientes digitais, a gente percebe que isso tem que ser feito ao longo de toda a escolarização, né? Para preparar o jovem com a lidar com a informação e com estar nesse ambiente digital para construir conhecimento, para aprender, para participar da sociedade de uma maneira segura, responsável e ética. Então, o curso do Educamídia prepara os educadores, e é um curso gratuito, aberto, e a gente faz isso 2 vezes por ano, tem um público enorme, é um curso online massivo, um Massive Online Course, um MOOC, né? Além disso, a gente entende que ali é por demanda voluntária dos professores enquanto indivíduos, né? Então, a gente recebe educadores, gestores, pesquisadores, jornalistas, mas para efetuar a transformação realmente em escala, a gente precisa das redes públicas de educação. Então, o que a gente desenhou foi um projeto que apoia os gestores das redes na integração de educação midiática aos seus currículos, né? E a gente já tem parceria com, acho que a essa altura, acordos de cooperação com 18 secretarias estaduais e municipais de educação. Então, como é que a gente faz? A gente começa conversando com os gestores, né, os formuladores de currículos, a gente faz uma sensibilização, a gente faz uma formação inicial e depois a gente disponibiliza um curso EAD, né, para os professores da rede, e aí a rede passa a administrar aquela formação com o nosso apoio, né? É claro que cada estado tem a liberdade de desenhar seu próprio currículo, mas é uma coisa muito interessante que a gente fala, não existe uma maneira única de praticar a educação midiática e nenhum recorte único, né? Tem algumas redes que colocam isso dentro de um currículo de tecnologia e inovação,
Tem algumas redes que colocam isso numa eletiva ou num itinerário de cultura digital. Tem algumas redes que preferem formar seus professores para tratarem disso no seu dia a dia. Veja bem, qualquer professor, quando manda um aluno pesquisar alguma coisa, isso acontece todos os dias, milhares de vezes nas escolas, né? É importante que esse professor abra um espaço para explicar como que a busca funciona. Como que a gente faz uma pesquisa mais eficaz, como que os algoritmos estão agindo sobre o que a gente encontra, né? Por que a gente não pode pegar o primeiro resultado, o que é patrocinado, o que não é patrocinado. São coisas que parecem muito mundanas, mas fazem parte do aprender a lidar com a informação no ambiente digital. Então, e torna a aula até mais interessante, né? E qualquer ação que um professor faça dentro do seu currículo, respeitando os seus objetivos curriculares, de ensinar a acessar e avaliar a informação, de ensinar a verificar a informação, de ensinar a produzir conteúdo, seja sobre o currículo escolar, seja sobre um problema daquela comunidade que interessa aos alunos, aquele grupo, né, de maneira ética, de maneira responsável, de identificar omissões ou discurso de ódio, identificar preconceitos, muito importante nesse ambiente de conteúdo gerado por inteligência artificial. Qualquer uma dessas ações avança a causa da educação midiática. Então, não cabe a nós dizer o que vai ser aplicado e como, porque depende também de cada contexto, do grau de maturidade tecnológica daquele professor, daquela rede, né, do contexto socioeconômico, mas todas as ações são válidas e todas as ações se somam a um esforço nacional para aumentar o grau de educação midiática da população brasileira. E é interessante, acho que, lembrar dentro dessa sua fala, Mari, que o Educamídia trabalha com uma proposta de transversalidade curricular, né? Então, os professores de diversas disciplinas, de história, matemática, química, física, recebem essa formação e aplicam isso em sala de aula, porque muitas vezes se entende que ou vai ser um curso isolado, ou que vai caber ali em português, falando alguma coisa de mídia, uma história geopolítica, mas não se avançar sobre educação midiática usando outras disciplinas. E é plenamente possível. Acho que tem exemplos maravilhosos de professores muito engajados, inclusive, né, que merecem o reconhecimento, que criam projetos de ciência, feira de ciências, usando vários instrumentos e linguagens próprias do jornalismo ou de outros instrumentos midiáticos para fomentar essa reflexividade, não é? Isso, e assim, é muito interessante a gente ver as soluções que as pessoas encontram, e a gente trabalha numa perspectiva também, quando a gente faz o curso do Educamídia, de formar formadores, né, de formação em rede, porque a gente entende também que cada ambiente vai ter uma pessoa que abraça aquela causa, que vai ser um líder de transformação ali, né? Então vai fazer seus projetos, às vezes no contexto da sua própria sala de aula, por iniciativa individual, quando não tem talvez o apoio da rede ou dos gestores, mas vai mostrar os seus projetos, aquilo vai contaminar outros professores, ele pode formar outros professores, né? E sem esquecer dos espaços de educação não formal, porque os materiais são flexíveis o suficiente, né? E a causa é grande o suficiente. A gente está também num momento histórico em que esse avanço tecnológico ele se deu de uma forma tão rápida que nem os adultos e nem os jovens estão preparados para lidar com isso nesse momento. Os adultos não receberam essa formação. Então, os adultos, e por isso que a gente tem tanta dificuldade, inclusive nesse momento, com a questão do celular, o celular nas escolas, porque os adultos que deveriam mediar a entrada desses jovens no ambiente digital não receberam essa formação. Foram um pouco atropelados pelo rápido desenvolvimento da tecnologia. Então, nesse momento, a gente precisa formar os adultos que formarão os jovens e também formar os jovens, né? E isso pode acontecer no contexto de bibliotecas, de projetos comunitários, isso pode acontecer em ambientes de educação não formal, no contexto de organizações da sociedade civil, de ONGs, enfim, é para todos, né? E pode ser feito dentro de qualquer contorno que a gente conseguir arranjar. Uhum. E o papel das famílias, Maria? Eu até lembro que me parece até senso comum, lugar comum, a gente lembrar de uma relação que às vezes não diria conflituosa, mas que tem alguns desafios entre a gestão escolar e a escola, né? A gestão sempre lembrando, puxa, falta a participação das famílias, falta a comunidade abraçar a escola, numa percepção de que muitas vezes a família tende a terceirizar a educação para a escola, né? E não se preocupar muito com o papel que se dá no ambiente familiar.
E talvez, né, quando a gente fala de questões digitais também, né, às vezes pode acontecer até dos pais reclamarem, né, tá ficando tempo demais no computador, o que está acontecendo? Mas qual que é o papel da escola na formação, no alerta para esses temas e principalmente pensando, né, nas consequências violentas desse mau uso? Vou começar falando da violência, tá? A violência no contexto da escola, né? E vamos falar de um tipo particular de violência, porque tem outras, né? Mas esse tipo particular de violência, que é quando um indivíduo comete ações extremistas, ela não surge do nada, né? Então, em primeiro lugar, é muito importante que a gente desperte a consciência dos professores, dos educadores, dos gestores e dos próprios colegas para alguns sinais, como, por exemplo, o isolamento, né? Como, por exemplo, o bullying. De novo, não vamos culpabilizar o bullying, porque senão toda e qualquer criança ou jovem que sofresse bullying ia cometer um ato violento. A gente sabe que isso não acontece, né? Precisa ter uma confluência ali de coisas, né? O ambiente excludente e violento encontrar um jovem fragilizado, né? Com questões de pertencimento social, com questões familiares, com questões de doença mental. Então, todas essas coisas precisam convergir para que aconteça uma situação dessa de violência extrema. Mas a violência, ela às vezes começa na naturalização do discurso violento nas nossas próprias práticas cotidianas de comunicação, né? Eu via isso muito quando eu tenho um filho adolescente. Quando eles começaram a usar o WhatsApp, lá atrás, né, com os primeiros celulares, era uma violência, tira do grupo, bota no grupo, insulta, né, expulsa, volta. E eu falava, gente, vocês não podem... tem coisas que vocês sabem que não pode fazer no recreio. As mesmas coisas que não podem fazer com um coleguinha na sala de aula do recreio, também não pode fazer aqui dentro, né? É a continuidade de um ambiente de convivência. Então, garantir a convivência saudável passa por a gente não naturalizar as microviolências do cotidiano, sabe? Aquele comentário agressivo na rede social com uma pessoa que você nem conhece e que você se acha no direito de ofender porque ela falou alguma coisa que é uma opinião diferente da sua, né? Aquele comentário agressivo no grupo de WhatsApp, né? Aquele compartilhamento de uma postagem de um meme que ofende alguém, que é violento contra alguém, que é excludente. Então, a gente tem que começar falando sobre isso. E a escola tem um papel bem importante nisso. Não naturalizar essas microviolências do cotidiano, porque elas criam uma cultura em que a agressão é aceitável, é possível, é a forma de convivência. Isso não pode acontecer, né? E aí a gente precisa também aprender a criar um ambiente onde a diversidade não só é acolhida, como ela é valorizada, né, no ambiente escolar, para que não hajam agressões ou bullying porque alguém é diferente, seja na orientação de gênero sexual, seja no tipo de corpo que tem, seja porque é um estrangeiro, seja porque é diferente de alguma maneira, né? Então, essas coisas também têm que ser muito trabalhadas no ambiente escolar, a convivência, a valorização da diferença, a construção de formas de dialogar com o seu contrário, né, que sejam respeitosas, a não naturalização de microviolências no cotidiano, nos ambientes digitais ou fora dele, né? Essas são as pré-condições para a gente poder falar de uma convivência saudável, de uma criação de comunidade. Porque, no final das contas, se a gente faz ações, cria espaços para que os jovens possam se expressar, e aí o uso das mídias é muito legal, né? Para que eles possam escolher as coisas sobre as quais eles querem falar, né? Sobre aquela comunidade, sobre aquela convivência, para que eles possam criar conteúdos que dialogam com a sociedade, expõem os seus problemas ou falam dos temas que lhes são caros. Quando a gente cria essa possibilidade de escuta, essa possibilidade de diálogo e essa possibilidade de convivência acolhedora e amorosa, o ambiente por si só, ele se torna resiliente à violência, né? Então, é muito importante a gente fazer com que a escola... É claro, tem as ações emergenciais. Você está vendo alguma coisa ali que é um risco real? Vamos acionar os canais competentes, dentro da escola e fora dela. A escola tem um fluxo que ela precisa saber. Primeiro vai para a gestão escolar, depois, se necessário, aciona alguém da saúde mental, da saúde pública, da segurança pública,
mas essas são medidas quando a coisa já chegou no limite, né? A gente precisa construir a prevenção. E a escola tem um papel muito importante nisso. E também, quando uma situação dessa acontece, de violência, é muito comum as pessoas manejarem muito mal o ambiente informacional. Você espalhar boatos, né? Tem gente que cria boatos só para confundir o ambiente, o que em si só também já é uma forma de violência, né? Então, fazer com que as famílias e os jovens percebam isso, sejam mais comedidos no compartilhar de informações que podem causar pânico, que podem causar medo, que acionem os canais competentes em vez de sair espalhando nos grupos da família, né? Esse tipo de coisa tudo pode ser ensinado. E, aliás, nós colaboramos com o governo federal, com a SECOM, com o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, na elaboração de uma cartilha sobre o que fazer quando tem ameaças no ambiente escolar. Né? A gente fez isso no ano passado. E as famílias... Ela está no portal do MEC, não é, Mari? Se alguém tiver interesse. Está no portal do MEC, depois a gente pode deixar o link. As famílias têm uma parte muito importante. E uma coisa muito bonita que a gente observa é o seguinte, quando a gente começa a despertar a consciência dos jovens sobre o ambiente de informação, sobre a necessidade de verificar as coisas antes de compartilhar, não espalhar boato, tomar cuidado com o que a gente usa, que pode estar ferindo direitos, que pode estar ferindo direito de imagem, que pode estar sendo ofensivo com algum grupo ou algum indivíduo. Esses aprendizados normalmente se transferem para a família. O jovem se torna embaixador. O jovem se torna embaixador. Ele fica tão encantado com o poder que ele descobre de construir um ambiente informacional mais legal, mais saudável, que ele geralmente transmite isso para a família. E a família, pelo seu lado, né, precisa entender que estar no ambiente digital é estar na rua, é estar no ambiente público. Então, nós também, adultos, precisamos aprender a examinar esses ambientes com mais cuidado. E não só isso, dar o exemplo, né, Esther? Porque essa coisa dos jovens com a cara no celular o tempo todo começa com o exemplo da família, né? Hoje, eu fui levar meu filho na escola de carro, quando eu estava voltando, tinha uma moça sentada na porta da casa, com uma menininha que devia ter seus 4, 5 anos, a menininha sentada no colo dela, esperando o ônibus escolar. E o que a moça estava fazendo, gente? Cara no celular. E a menininha estava cantando, olhando as árvores, olhando os passarinhos, olhando a rua. E aquele adulto não estava interagindo com ela, usando aquela oportunidade para brincar, para cantar junto, para olhar a natureza, falar, olha só, você viu aquele passarinho. Então, assim, os adultos é muito comum a gente ver com a cara no celular o tempo todo. Que outra coisa os jovens vão aprender senão isso, né? Tem uma charge que eu gosto muito do New Yorker e que eu sempre uso nas minhas aulas, né? Tem uma mãe com um celular assim, na mão, e ao lado dela é um banco, né? De praça, assim. E ao lado dela tem o filho com a cara também assim no celular, né? Ao lado delas tem uma mãe com um livro aberto e um adolescente com um livro aberto, o filho com o livro aberto. E a mãe do celular olha para o garoto lendo o livro e pergunta para a mãe que tem o livro, como é que você consegue fazer seu filho ler? Isso vale para tanta coisa, não é? Então, assim, antes de tudo, nós adultos temos que examinar a nossa própria relação com o ambiente digital, né? Desconectar um pouco mais e examinar de maneira crítica quando a gente está conectado. Eu achei muito interessante esse seu relato de que os jovens se envolvem, se entusiasmam com o que aprendem nas formações, ou enfim, com qualquer experiência de educação midiática e transferem para o ambiente familiar, porque a gente vê um poder de escala, né? Já que toda a sociedade, de uma forma ou de outra, é impactada por isso, talvez os adultos jovens ou adultos mais maduros tenham muito menos oportunidades de acessar esse tipo de conteúdo. Então, talvez os jovens estejam ajudando, né, nesse processo educativo. Acho que eu lembro de algo parecido quando eu era criança em relação a cinto de segurança e instruções de trânsito. Nós tínhamos formações na escola e ganhávamos até uma carteirinha de guarda-mirim. Aí você era autorizado a multar seus pais se passasse no amarelo, não, enfim. E a gente ficava atento, né, pronto ali porque daí tem esse envolvimento, esse engajamento. E hoje tão natural, tão habitual todo mundo colocar o cinto de segurança, coisas que são processos educativos de geração mesmo e que se tornam hábitos. Mari, acho que a gente está chegando ao fim aqui, respeitando o seu tempo. Eu quero agradecer pela conversa, principalmente pela clareza, né, e tranquilidade com que você fala de coisas complexas, mas que é sempre uma aula, é sempre bom te ouvir.
bastante gratificante. Parabéns por todo o trabalho e obrigada, porque eu tenho certeza que a Educamídia contribui para uma sociedade mais justa, menos desigual para todos nós. E aí deixo um espaço aqui final, se você quiser deixar algum recado. Eu vou contar uma história que eu descobri recentemente. Eu descobri recentemente o seguinte: o primeiro carro que foi disponibilizado para o grande público comercialmente é de 1908, tá? Com os primeiros carros apareceram o quê? Os primeiros acidentes de trânsito. E aí começou todo um movimento de regular o espaço urbano, de botar sinalização, de colocar placas, né? De criar leis de trânsito, né? Para tentar minimizar esses acidentes de trânsito. Sabe quanto tempo levou para pensarem em criar a primeira autoescola, para alguém ter a ideia de que precisava educar os motoristas? 32 anos. A primeira autoescola aparece 32 anos depois de aparecerem os primeiros carros comercialmente disponíveis para o grande público. A gente não pode levar esse tempo. A gente não pode levar esse tempo. Não dá para só regulamentar e não educar. Exatamente. Então, nós precisamos educar, né? A gente precisa entender que, assim como a gente precisa proteger os nossos filhos gradualmente, deixar que eles entrem no mundo, comecem a andar sozinhos na rua, desenvolvam os seus próprios recursos para, quando confrontados com uma situação de risco, poderem se proteger, né? Acionar um adulto ou não, mas poder se proteger, a gente precisa fazer a mesma coisa no ambiente digital. Esse é um esforço coletivo, estamos juntos, o Educamídia está aí, o Instituto Aurora está aí, é uma grande honra poder colaborar com o Instituto Aurora, trabalhar junto nesses materiais e com todas as outras organizações da sociedade civil que estão aí, porque, no final de contas, a gente tem um propósito comum, né? Que é o bem comum, que é construir uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais acolhedora para todos. Então, é só essa pequena missão que a gente tem, mas cada um de nós tem que acordar todos os dias e fazer o seu melhor para isso, né? Adorei a história, Mari, adorei a metáfora. Realmente, vamos colocar todo mundo na autoescola, mas não é autoescola, eu acho que é mídia escola, algo assim, não é Educamídia. Vamos colocar todo mundo lá e resolver isso. Obrigada. E antes da gente se despedir, eu vou deixar o recado aqui para quem nos acompanha, para acessar o site do Instituto Aurora, conhecer um pouco mais do projeto Reconectar, porque tem outros materiais, outras atividades, outras lives que vocês podem rever, e o e-book, que tem artigos sobre esse e outros assuntos todos relacionados à violência na escola. Obrigada. Eu ia falar até a próxima, mas eu não sei se um dia eu volto aqui, né? Estou me sentindo super em casa. Mas obrigada e acompanhe as próximas lives. Voltaremos quantas vezes nos chamarem, né, Esther? Obrigada a você também, Esther. Foi sempre um prazer conversar com você. Obrigada, Mari. Tchau, gente. Beijo. Tchau.